Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Pontualmente 7h. Olá, muito bom dia para você, sábado 21 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. E estes são os principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Senado aprova PEC com novas regras para o abono salarial, mudanças no Fundeb e regras para supersalários. Câmara aprova projeto que limita a alta do salário mínimo e obriga biometria para programas do governo. IPVA 2025, Goiás terá desconto de 8% para o pagamento da parcela única. Secretaria de Educação de Goiás está com inscrições abertas para processo seletivo de professores temporários com salário de R$ 4.600. Ministro Gilmar Mendes diz que salários do judiciário devem ser disciplinados. Investigado por desvio de R$ 10 milhões na saúde de Goiânia, ex-secretário executivo da pasta se entrega à polícia. Vereadores aprovam aumento de mais de R$ 5.000 nos próprios salários em Caldas Novas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02. Uma ótima manhã de sábado para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o Senado Federal aprovou na última quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para o abono salarial e prorroga a desvinculação de receita da União que libera recursos alocados anteriormente em outras áreas. A PEC compõe o pacote de ajuste fiscal enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso para equilibrar as contas públicas. Mais cedo, o Senado aprovou o projeto também do ajuste fiscal que cria gatilhos para frear as despesas do governo. A PEC foi desidratada na Câmara. Os deputados mexeram em pontos que diminuem o impacto do corte de gasto. Os senadores mantiveram praticamente o mesmo texto da Câmara, só tiraram a possibilidade de o governo usar recursos do Fundeb para pagar merenda escolar. O mercado acompanha de perto as movimentações no parlamento. O temor de que a contenção de despesas seja insuficiente tem levado à queda da Bolsa de Valores e à alta do dólar. E ainda falando do Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados aprovou também na quinta-feira um projeto que limita a alta do salário mínimo e obriga beneficiários dos programas do governo a ter um cadastro biométrico para continuar recebendo recursos. Os parlamentares agora analisam os chamados destaques, que são as sugestões de alteração no texto. Finalizada essa etapa, a proposta vai ao Senado. O relator, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, amenizou regras inicialmente propostas pelo governo para a concessão do benefício de prestação continuada ao BPC e excluiu mudanças no reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O segundo projeto, aprovado na quinta, altera os parâmetros para a valorização real do salário mínimo. Atualmente, a política de valorização leva em conta a soma da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, com o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos anteriores. A nova regra, que fixa a alta do salário mínimo, continua prevendo um aumento acima da inflação com base no PIB, mas ficará limitado ao crescimento das despesas dentro do arcabouço fiscal, que crescem no máximo 2,5% ao ano. 7h05. Doações aos fundos da pessoa idosa podem ser deduzidas do imposto de renda. Vamos saber dos detalhes com o Iveson Gomes. Os fundos da pessoa idosa são uma ferramenta para garantir os direitos e a qualidade de vida dessa parcela da população e tem como objetivo captar e direcionar recursos para projetos que promovem o bem-estar dos idosos no Brasil.
A doação de recursos para os fundos é uma forma prática de contribuir para essas iniciativas, como destaca a Procuradora de Justiça e coordenadora da Caravana da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco, Helena Monteiro. A gente vê agora a campanha de Natal, doe para isso, doe para aquilo, mas não tem essa preocupação de você realmente estruturar uma política, né? Você faz de seu coração, mas você não está contribuindo muitas vezes para uma mudança no sistema público, na estruturação. Então, quando você investe nos fundos, você está organizando a política. É o fortalecimento da democracia participativa. É quando o cidadão participa da política pública na hora que está sendo feita. As doações podem ser feitas via imposto de renda. As pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido e a declaração deverá ser feita por meio do formulário completo, enquanto as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% sobre o imposto de renda devido. O prazo vai até o dia 31 de dezembro. O auditor fiscal da Receita Federal, Luiz Gonzaga Leite, detalha como a doação pode ser feita. Entrar em contato com os fundos, né, com os conselhos, verificar qual a conta bancária, fazer o depósito bancário e solicitar o recibo. Isso é importante. Segundo momento, você, na sua declaração, ano que vem, de março a maio, a gente vai informar esse valor como doação durante o ano. É diferente daquela doação que é feita no momento da entrega da declaração de imposto de renda. O destino é o mesmo, o recurso vai para o mesmo lugar, mas são procedimentos diferentes. E esse valor, ele vai ser abatido do seu imposto devido. Os conselhos da pessoa idosa são obrigados a prestar contas regularmente sobre a aplicação dos recursos, garantindo que o dinheiro seja usado de forma eficiente e transparente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 agora. E a partir de 2025, o calendário para o pagamento do IPVA se inicia na mesma data para todos os sinais de placas, segundo a Secretaria da Economia. Para quem optar pela parcela única, terá um desconto de 8% com prazo para até 15 de janeiro para todas as placas. O mesmo prazo de 15 de janeiro também vale para iniciar o parcelamento. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA de 2025, é calculado pela tabela FIP. Segundo a Secretaria da Economia, o desconto é maior que o oferecido em 2023, que foi de 7%. A mudança exclui o calendário com datas distintas para o pagamento ao longo do ano, que passa a ser feita nos dias 15 de cada mês, para facilitar a memorização do contribuinte, segundo a Secretaria. Caso as datas caiam no final de semana, o proprietário pode pagar no primeiro dia útil seguinte. Para as placas com finais 1 e 2, será permitido o pagamento do IPVA em 9 parcelas. Para as placas de finais 3 a 0, serão 10 parcelas. A diferença acontece porque o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, define setembro como prazo para a renovação do licenciamento anual de veículos para os veículos com finais de 1 e 2 em todo o país. Ainda conforme a Secretaria, os valores do IPVA em relação ao ano passado terão poucas diferenças, pois a tabela FIP registra redução média de preços de 0,35% nos veículos usados. E a Secretaria de Educação de Goiás está com inscrições abertas para a contratação temporária de professores de nível superior. Segundo o edital da seleção, a remuneração é de R$ 4.624,78 para o cargo de 40 horas. As inscrições estão abertas desde o dia 16 de dezembro e vão até às 18 horas do dia 2 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$20. Para se inscrever, é necessário acessar o portal de seleção do governo. O edital destina a formação de um banco de habilitados para professores de diversas áreas, o qual será utilizado mediante o surgimento de vaga e de acordo com a necessidade da secretaria durante o período de validade do processo seletivo. As vagas do edital 20/24 são para as seguintes áreas: ciência, biologia, física, geografia, história,
intérprete de Libras, língua inglesa, língua portuguesa, pedagogia, química, matemática e educação física. 7h10. Alta do dólar puxa para cima os preços dos produtos e consumidor já sente a queda do poder aquisitivo em compras. Vamos saber dos detalhes dessa variação do mercado com Vitor Silva. O dólar está decolando. Na manhã desta quinta-feira, a moeda internacional foi a R$ 6,30. Com isso, itens básicos do dia a dia também sobem de valor. Nas ruas, a população já percebe as alterações nos preços. Está difícil sim, eu acho que deu uma aumentada aí considerável. Eu lembro de estar comprando, por exemplo, o que mais marcou, né? Assim, vou dar um exemplo aqui, filé mignon, por exemplo, custava R$ 45 o quilo em 2022 ali, agora já tá chegando a R$ 80 ali em alguns lugares. Tá tudo caro. Sim, senhor, tô achando muito caro. Tá mais difícil? Rapaz, praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Tem que vender o almoço para comprar janta. O economista Adriano Paranaíba explica que a alta no dólar impacta nos preços do mercado brasileiro, justamente porque vários produtos consumidos no Brasil são cotados na moeda norte-americana. O aumento é instantâneo, principalmente porque nós temos muitas commodities que nós consumimos no dia a dia que são cotadas em dólar. Então esse aumento é exatamente no mesmo dia que acontece, você já vê as commodities sendo aumentadas de preço. As commodities são cotadas em dólar porque elas são negociadas internacionalmente. Então o trigo que faz o pão no Brasil, ele é em dólar. Então, aumentar o preço do dólar faz com que o preço do pão suba porque ele é cotado em dólar o insumo dele, a commodity que faz ele. A mesma coisa para soja, café, combustível, principalmente o petróleo, que é a base de todos os combustíveis. Com a instabilidade econômica vivida pelo país, os investidores sentem um certo receio em investir no real, o que aumenta a busca pelo dólar e, consequentemente, resulta na desvalorização da moeda brasileira e aumento dos preços no mercado. Combustível, café, frutas, legumes, arroz, tudo isso está caro por conta da alta do dólar. De acordo com especialistas, a tendência é só piorar. A tendência, infelizmente, é piorar e piorar muito. A sinalização que o governo dá é de jogar a responsabilidade para o mercado, sendo que a culpa é do governo. Não é nem que a culpa é do governo. Os próprios ministros atualmente no governo hoje, há alguns anos atrás, quando o dólar chegou a quando chegou o dólar a R$5, colocaram a culpa no governo. E agora a culpa não é mais do governo, né? O governo hoje o governo está trabalhando com aquela ideia de a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E há um tempo havia uma certa dúvida de quem atingiria primeiro os R$6. Nós temos uma gasolina e um dólar. Naquela época nós estávamos disputando quem vai chegar primeiro a R$6. Se é o dólar ou se é a gasolina. Naquela época a gasolina, o barril de petróleo estava $144. Hoje ele está a $72. Então como explicar a gasolina a 6 e o dólar a 6,16? Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado se posicionou sobre a atual situação do país. Em um post ele diz que, abre aspas, a pressão inflacionária está corroendo o poder de compra dos brasileiros, penalizando especialmente os mais pobres e a classe média. Fecha aspas. Disse ainda que, abre aspas, o presidente Lula terceiriza a culpa das próprias ações, deixando o Brasil à deriva. Fecha aspas. A empresária Bruna de Castro vive em Londres, no Reino Unido. Ela chegou recentemente ao Brasil e se assustou quando foi ao mercado. E realmente está um absurdo, tudo está um absurdo. E meus pais moram aqui e está tudo muito caro. Vitor Silva, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. Fábio Carille é o novo técnico do Vasco. Cruz Maltino anunciou oficialmente a contratação do treinador de 51 anos que estava sem clube desde que foi demitido do Santos a uma rodada do fim da Série B após ter levado o clube paulista ao acesso da Série A com o título da competição. A negociação entre Vasco e Carille avançou de maneira bem ágil, começando e sendo concluída na quinta-feira. Tanto o treinador quanto o presidente Pedrinho tinham pressa para iniciar o planejamento da próxima temporada.
Antes, o clube de São Januário tentou as contratações de Renato Gaúcho e Pedro Caixinha, mas não obteve sucesso. Em 2024, o Vasco teve à beira do gramado 3 treinadores: Ramon Dias, Álvaro Pacheco e Rafael Paiva, além do interino Felipe nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. No próximo ano, o Vasco vai disputar os campeonatos Carioca e Brasileiro e as Copas do Brasil e Sul-Americana. E ainda falando do Vasco, a equipe contratou o Tietê, volante do Botafogo. O volante de 32 anos está perto então de trocar de clube no Rio. O Vasco e os representantes do jogador ajustaram os últimos detalhes para fechar a transação. Tietê será contratado em definitivo. Ele está em fim de contrato com o Botafogo e não terá o vínculo renovado e encontra-se livre no mercado. Nas negociações com o técnico Renato Gaúcho, que acabaram não tendo sucesso, a diretoria vascaína já havia avisado que tinha negociações com o volante do Botafogo. O clube havia demonstrado otimismo com a possibilidade de contratá-lo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. Os preços do milho no mercado brasileiro estão sentindo pressão negativa de um aumento da oferta acontecendo por parte de produtores e cerealistas, ofertando mais o grão nessa reta final de 2024. O consultor de grãos e projetos da Agrifato, Stefan Poldsclan, explica que a proximidade da colheita da safra de soja 24-25 e a indicação de grandes níveis de produção estimulam os movimentos de venda para abrir espaço nos armazéns e tentar escapar das dificuldades logísticas. Porém, quando se olha para as oportunidades, já pensando na safra de milho do ano que vem, o consultor destaca que os preços nos portos entre R$ 72 e R$ 73 para julho, agosto e setembro, indicações entre R$ 45 e R$ 47 no Mato Grosso, apresentam o melhor patamar para vendas antecipadas dos últimos 2 anos. Diante dessa realidade, 22% da produção esperada de milho no Brasil em 2025 já foi comercializada, conforme aponta a Agrifato. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 3 em cada 10 domicílios no país ainda não contam com rede de esgoto, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD contínua. Características gerais dos domicílios e moradores 2023 do IBGE, divulgado na sexta-feira. Ao todo, 69,9% das casas e apartamentos contam com esse tipo de serviço de saneamento básico. Aos demais domicílios, ela ainda não chegou. A pesquisa mostra que entre 2019 e 2023, o percentual de domicílios com esgoto aumentou 1,8 pontos percentuais, passando de 68,1% para os atuais 69,9%. Os maiores crescimentos no atendimento foram nas regiões Norte e Nordeste, que seguem segundo, contudo, sendo as regiões com os menores percentuais do atendimento. A região Norte passou de 27,3% em 2019 para 32,7% em 2023 dos domicílios conectados a uma rede de esgoto. Já no Nordeste, passou de um atendimento de 47% para 50,8%. Na outra ponta, a região Sudeste é a mais atendida, com 89,9% dos domicílios com esgoto. 7h19, Galípolo contraria o governo e nega especulação para a alta do dólar. Vamos saber dos detalhes dessa controvérsia com Yuri Hudson. Dólar a R$ 6,26. Nunca antes na história do país a moeda americana chegou a essa cotação inédita. O valor assusta investidores, a população e mostra o temor e desconfiança do mercado financeiro com a situação fiscal do país. Apesar disso, nesta terça, o pacote de corte de gastos proposto pelo governo avançou na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a moeda americana segue em uma trajetória de alta nunca antes vista. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ponderou que o governo federal tem feito seu papel, adotando medidas para limitar o crescimento da despesa. Ao ser questionado se a alta não gera preocupação, o ministro afirmou que o câmbio é volátil e deve se acomodar. Olha, nós temos um câmbio flutuante que, nesse momento, né, em que as coisas estão pendentes, tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Mas eu acredito que ele vai se acomodar. Veja bem, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que é mandar as medidas e garantir
que elas não sejam desidratadas. O Banco Central tem agido para tentar conter a alta, mas não teve sucesso. Já no Palácio do Planalto, a ordem é apontar possíveis fake news como fatores que turbinaram a moeda americana. No início da semana, surgiram nas redes sociais falas atribuídas ao futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, nunca ditas por ele. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, chamou a alta do dólar de operação criminosa. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país. No parlamento, a moeda americana, nesse valor, serviu de palco para ácidas críticas da oposição ao governo federal. O vice-líder do PL, capitão Alberto, lembrou que, por menos, na gestão Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, o hoje ministro Fernando Haddad foi às redes sociais pedir o impeachment do ex-presidente. Já teve pedalada fiscal. A economia do nosso país está indo ao abismo. O que está faltando para a gente começar a discutir o impeachment desse descondenado que não está governando mais esse país? Nosso país está no mar revolto, sem capitão e sem vela. Mesmo com a fúria do mercado financeiro, pautas positivas avançaram na Câmara, como o ajuste fiscal e a aprovação da LDO, que disciplina o orçamento de 2025 com cortes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h22, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado, 21 de dezembro. No próximo bloco, o ministro Gilmar Mendes diz que salário do judiciário devem ser disciplinados. Investigado por desvio de 10 milhões na Secretaria de Saúde de Goiânia, ex-secretário executivo da pasta se entrega à polícia na capital. Vereadores aprovam aumento de mais de R$5 mil nos próprios salários em Caldas Novas. Os detalhes destas e outras notícias você confere já logo após o break comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale deste sábado aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal defendeu em entrevista que os salários do judiciário sejam disciplinados, que tenham uma regulação, regras estabelecidas. O ministro foi enfático ao dizer que os salários acabam ficando insuficientes e foram se criando auxílios e outras formas de compensação, mas que ele não considera isso razoável. O ministro ainda ponderou que o judiciário não deve ter uma remuneração reduzida, mas deve ter uma remuneração regular. O salário do Supremo não funciona com o teto, as pessoas passaram a ter o seu próprio limite. Mesmo a lei muitas vezes não é observada, analisou o ministro. O comentário do decano do STF se dá diante da proposta do governo federal que visa restringir os salários acima do teto constitucional para o funcionalismo público, os chamados supersalários, como medidas de corte de gastos. Uma das sugestões do corte do governo seria gastos no judiciário, com a identificação de diversos membros que acabam por ultrapassar o máximo permitido. Hoje, o teto de vencimento do funcionalismo está em R$44 mil e subirá para 46.300 no ano que vem. O texto pede que verbas indenizatórias sejam contabilizadas dentro do limite de salários a fim de evitar distorções. E ainda falando do STF, o ministro Alexandre de Moraes, da Corte, concedeu na sexta-feira liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira, que está preso desde fevereiro de 2023. Em contrapartida, o ex-parlamentar será submetido a medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. Condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por crime de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, Silveira já havia recebido do STF o direito de progredir para o regime semiaberto, que já estava sendo cumprido em uma colônia agrícola.
Após 1 ano e 7 meses em regime fechado, Silveira foi transferido de um presídio para a colônia agrícola Marco Aurélio Vergas, em Magé, na Baixada Fluminense. A progressão de regime concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF ocorreu porque o ex-parlamentar cumpriu os requisitos para tanto. Silveira pagou multas à justiça com os devidos juros e cumpriu 25% da pena, incluindo 140 dias de redução em razão de carga horária de estudos e trabalho. 7h30, Brasil cria Cadastro Nacional de Animais Domésticos para Proteção. A boa notícia quem nos traz é Marina Fauci. Mais um passo para fortalecer a proteção dos animais do Brasil foi dado nesta quarta-feira, 18 de dezembro, com a sanção pelo presidente Lula da Lei 15.046, que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O novo sistema tem como objetivo reunir informações sobre tutores e seus animais em um banco de dados único, facilitando o combate a maus-tratos, o controle de zoonoses e aumentando a segurança nas transações de compra e venda de pets. A nova lei também fortalece a proteção ao bem-estar animal, ajudando as autoridades a combater casos de abandono de maneira mais eficiente. Na prática, o cadastro reunirá dados como identidade e endereço dos tutores, além de informações sobre os animais, como espécie, raça, idade e histórico de vacinas e doenças, como explica a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini. É um instrumento poderoso de gestão da política pública, pois eu vou saber exatamente quantos cães, quantos gatos, quem está castrado, quem não está castrado, quem está microchipado, quem não está. E com esses dados, o governo federal vai poder direcionar melhor os seus recursos para fortalecer essa política pública em todos os municípios. O governo federal avançando cada vez mais na proteção dos cães e gatos, esses animais tão amados, tão queridos, que fazem parte da nossa família. A União será responsável pela criação, manutenção e fiscalização da plataforma, que será acessada online e atualizada por todos os estados. Atualmente, iniciativas semelhantes já existem no país, mas de forma descentralizada, obrigando os proprietários a preencherem dados repetidos em diferentes sistemas. Nesse caso, o acesso público aos dados será limitado, com garantia de privacidade e proteção dos dados pessoais. Já sobre a possibilidade de criação de imposto a ser pago por quem é dono de animal doméstico, como ocorre em outros países, entre eles a Alemanha, no Brasil não será criado nenhum novo imposto. A medida busca apenas melhorar a gestão e a implementação de políticas públicas, sem sanções ou cobranças. Acompanhe mais sobre o assunto em gov.br/MMA. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. Considerado foragido e investigado por um suposto desvio de 10 milhões de reais na saúde de Goiânia, o ex-secretário executivo da pasta, Quessede Aires, se entregou à polícia. Ao todo, 4 pessoas já estão presas por suspeita de participação no desvio durante um contrato entre convênio e a secretaria. Quessede se entregou na quinta-feira. A Polícia Civil informou que Aires permaneceu em silêncio durante o interrogatório e que passará por audiência de custódia. Os investigados na operação são suspeitos de peculato e associação criminosa. A saúde da capital goiana enfrenta uma crise há quase 2 meses, com inúmeros pacientes à espera de UTI e falta de atendimentos em unidades de saúde. Ao todo, a Operação Speed Cash teve a missão de cumprir 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em Goiânia e em Anápolis. Wilson Polara, ex-secretário municipal de saúde de Goiânia, segue foragido. A Polícia Civil tentou cumprir o mandado de prisão expedido contra ele na última terça-feira, mas sem sucesso. E os vereadores da Câmara Municipal de Caldas Novas aprovaram um reajuste de mais de R$5 mil para os próprios salários. A decisão aumenta o valor recebido de 11.100 para 16.500 a partir do ano que vem. O projeto de lei foi votado na quarta-feira em caráter de urgência. Dos 12 vereadores presentes na sessão, 9 votaram a favor da aprovação. Os outros 5 não estavam presentes.
Um dos vereadores que votou contra o aumento, Gilmar Engenheiro do Agir, disse que os parlamentares tinham que pôr a mão na consciência ao votar tal projeto. A Secretaria do Estado da Saúde de Goiás adota um novo sistema de regulação de pacientes para aperfeiçoar a liberação de vagas em hospitais. Vamos saber então qual é esse novo sistema nessa reportagem da Isabela Mendes. O novo sistema de saúde integrado do Estado de Goiás foi apresentado e será unificado a todos os municípios. Hoje, com o SIGO, a gente percebe que vai automatizar processos, vai integrar as informações e vai melhorar a gestão mesmo desse processo, desse sistema regulatório do nosso estado. Isso significa que o paciente vai ser atendido mais rápido, menos filas. Isso significa que a gente vai conseguir planejar com base numa demanda real, porque se está tudo dentro do SIGO, eu sei se eu devo buscar uma política para melhorar o acesso à ortopedia ou se é a cardiologia. A gente vai conseguir enxergar o que o nosso estado precisa e trazer políticas públicas que vão ao encontro dessa necessidade. A expectativa para esse novo sistema é de mais segurança para os pacientes, já que promete ser estratégico, transparente e com uma fila única. Esse sistema, ele oportuniza interoperabilidade entre sistemas de regulação, ele oportuniza integração entre sistema de regulação e sistema de gestão hospitalar, que é o prontuário eletrônico do paciente, com uma série de inovações para que a gente consiga garantir aí para o paciente um agendamento de consulta, de exame, uma vaga de leite de terapia intensiva de forma mais célere. O SIGO 2024 representa uma transformação ágil e mais adequada no momento do atendimento aos pacientes que necessitam deste serviço. A gente já tem aí os módulos de GERCOM, que é consulta e exames, e o Gerint, que é internação, já está em funcionamento dos nossos hospitais, já estão treinados também todos os 246 municípios, para que possam estar utilizando esse sistema de forma integrada, de modo que a gente consiga enxergar perfeitamente as necessidades dos cidadãos, independente do CEP, e a gente possa atender o mais rápido possível as necessidades desses cidadãos. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. E a Mercedes anunciou nesta quinta-feira o retorno de Valtteri Bottas para a equipe alemã. O finlandês será reserva da escuderia para o ano que vem, enquanto George Russell e Kimi Antonelli serão os titulares. Antes do regresso à escuderia alemã, Bottas passou pela Alfa Romeo e Sauber, equipe que esteve em 2024 como dupla do chinês Guan Yu. Será a segunda passagem de Valtteri Bottas pela Mercedes. Ao lado de Lewis Hamilton, o piloto foi titular da equipe entre os anos de 2017 e 2021, conquistando 2 vice-campeonatos em 2019 e 2020, além de contribuir em 5 títulos de construtores. E o técnico Luiz Castro, que conversa com o Atlético Mineiro há 2 semanas, faz exigências ao clube para avançar nas negociações. O Atlético também tem uma conversa inicial com Antônio Oliveira, mas Luiz Castro segue sendo o plano A. E os detalhes da metodologia de trabalho, as mudanças que ele implementou no Botafogo e no Porto, a importância que ele dá para a base e que pede ao português que se chegue ao Galo. Além das exigências sobre infraestrutura, o projeto desportivo e elenco, outro ponto é importante para o treinador. A participação efetiva em todo o departamento de futebol do clube e a integração com a base. O treinador teve liberdade para mudar processos em todas as áreas dentro da SAF de John Textor. Luiz Castro indicou o João Paulo Costa para assumir as categorias de base do Botafogo. O português saiu em 2023 com a ida de Castro para o Al Nassr. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h39. O plantio da soja safra 24/25 no Brasil atingiu 98,9% da área prevista até o dia 20 de dezembro, conforme levantamento realizado pela Safras e Mercado. Os números estão acima da média histórica para o período, que é de 96,3%, e demonstram um avanço considerável na semeadura da oleaginosa em comparação com os anos anteriores. O progresso do plantio tem se mostrado eficiente, já que na semana anterior o índice estava em 97,9%.
Esse avanço de 1% em apenas 7 dias indica que as condições climáticas e a logística de produção têm favorecido a execução das atividades no campo. Além disso, ao comparar com o mesmo período da safra passada, nota-se que o plantio 24/25 está à frente, já que em 2023 apenas 97% da área havia sido semeada, até essa mesma data. O rápido ritmo de semeadura pode ser atribuído a fatores como boas condições do clima, que tem favorecido o desenvolvimento da soja nas principais regiões produtoras, e ao avanço das tecnologias de plantio, que permitiram aos produtores otimizar o tempo de campo. A produtividade também se mostra promissora, uma vez que a antecipação do plantio pode resultar em uma colheita mais eficiente. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a Polícia Militar apreendeu 1 tonelada de maconha que seria vendida em Goiás e São Paulo. A ação aconteceu na quinta-feira no Mato Grosso do Sul de forma integrada com a Polícia Militar de Goiás e do Mato Grosso do Sul. A maconha foi encontrada escondida em uma carreta. O veículo foi abordado por militares do Comando de Operações de Divisa, o COD, e por agentes do Departamento de Ações de Fronteira do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Para encontrar os mais de 1.000 tijolos de maconha que foram escondidos debaixo do assoalho, os policiais precisaram descarregar toda a carga de soja que estava na carreta. O motorista do veículo, que não teve a identidade revelada, foi autuado no Mato Grosso do Sul. Segundo o COD, a droga apreendida está avaliada em R$2,5 milhões de reais. E a Secretaria de Estado da Economia de Goiás divulgou o calendário para o pagamento do IPVA do ano que vem. Vamos saber aí, anote com Marcelo Tavares. O calendário de pagamento do IPVA 2025, assim como a tabela FIP usada na avaliação dos carros usados para cálculo do imposto, foram divulgadas pela Secretaria da Economia. A data limite para ter desconto de 8% na parcela única de todas as placas é 15 de janeiro. O mesmo prazo vale para iniciar o parcelamento. O desconto à vista é maior que o oferecido em 2023, de 7%. Outra mudança é que, até este ano, o calendário previa datas distintas para o pagamento ao longo do ano. Agora, a escolha recaiu no dia 15 para facilitar a memorização do contribuinte. Quando as demais datas caírem no final de semana, o proprietário poderá pagar no primeiro dia útil seguinte. Para as placas com finais 1 e 2, será permitido o pagamento do IPVA em 9 parcelas. Já para as placas de finais 3 a 0, serão 10 parcelas. O calendário completo pode ser conferido no site agenciacoradenoticias.gov.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora. 7h42, último bloco, último intervalo, aliás, do Jornal Verde Vale deste sábado, 21 de dezembro. No próximo bloco, abono salarial PIS/PASEP 2024. Trabalhadores têm 218 milhões para sacar e o prazo acaba no próximo dia 27. CNU, governo divulga resultados dos recursos de candidatos reintegrados. Operação Rodovida 24/25, PRF intensifica a fiscalização em todo o Brasil. Você vai saber de todos os detalhes já logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h48, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale deste sábado, 21 de dezembro, aqui pela Verde Vale FM. Olha, mais de 239 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP 2024 referente ao ano base 2022 ainda não sacaram o benefício, foi o que informou o Ministério do Trabalho. No total, 218.900.000 reais estão disponíveis para o saque. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Neste ano, tem direito ao abono funcionários da iniciativa privada através do PIS e servidores públicos através do PASEP que trabalharam pelo menos 30 dias em 2022 e receberam até 2 salários mínimos por mês. O prazo para sacar o dinheiro termina no dia 27 de dezembro. Após essa data,
As parcelas não pagas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, seguindo as regras do programa. O governo divulgou nesta sexta-feira os resultados dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações do Concurso Nacional Unificado para os candidatos que foram reintegrados ao certame após a decisão da Justiça. Os resultados estão disponíveis na área do candidato no site da Fundação Sesgran-Rio. Na mesma página, todos os participantes também podem conferir se a sua situação no concurso foi alterada por causa dos processos judiciais. Foram 2 motivos que levaram à reintegração de mais de 32 mil candidatos ao concurso na última quarta-feira. O primeiro, garantir a correção da prova escrita dos participantes que concorrem a vagas reservadas para negros em quantidade equivalente à dos candidatos de ampla concorrência. E segundo, cancelar a eliminação dos participantes que deixaram de preencher uma das formas de identificação do gabarito, a bolinha ou a frase da capa. Nos próximos meses, haverá ainda o procedimento de verificação para os candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Assim, a divulgação da lista final dos aprovados no concurso, que estava prevista para a última quinta-feira, foi adiada para o dia 11 de fevereiro do ano que vem. Dezembro Verde faz alerta sobre o aumento de casos de abandono de animais nesse período de festas de Natal e final de ano. Vamos saber desse alerta com a Fabiola Altran. O período de festas é marcado pela alta incidência de casos de abandono de animais de estimação. Por isso, no estado de São Paulo, existe desde 2021 a campanha Dezembro Verde, criada a partir de um projeto de lei e que acabou se espalhando para outras partes do país. O objetivo é alertar a população sobre os cuidados que devem ser tomados com os animais domésticos nessa época do ano. A campanha tem o apoio da Elanco, líder global na área de saúde animal. Roberta Paiva, gerente de marketing de Pet Health da empresa, destaca. A Elanco, como uma líder aí do mercado de saúde animal, né, do segmento de saúde animal, ela tem um papel bem importante de conscientizar. Então, a ideia é falar sobre o tema adoção responsável, é falar sobre iniciativas que combatam o abandono dos animais. Então, desde 2021, a gente vem liderando algumas iniciativas nesse sentido, né, para promover uma adoção consciente, para reduzir o número aí de casos de abandonos, de maltratos de animais. Roberta Paiva diz que uma das iniciativas é o movimento Adoção de Responsa. Ela explica. Desde 2021 também a gente trabalha com essa iniciativa e a ideia é promover a adoção responsável, como já diz o nome aí da iniciativa, né? Então a gente quer trazer a conscientização das pessoas que adotar deve ser um ato muito bem pensado. Ela tem que ir muito além de escolhas pelas características físicas de um animal e sim por uma compatibilidade aí de comportamentos, de hábitos. O adotante ele precisa ter a consciência de que um animal, ele vive por muitos anos, então ele vai fazer parte da vida dele por um longo período. Então a ideia é que ele tenha essa consciência e se prepare para oferecer saúde, bem-estar, cuidados de higiene, de saúde desse animal ao longo da vida dele. Dentro desse movimento, a empresa criou o Cãobinado, uma espécie de aplicativo de relacionamento para aproximar potenciais tutores de animais que precisam de um lar definitivo. A gerente de marketing de Pet Health da Elanco detalha como ele funciona. A gente cadastra animais de ONGs que estão disponíveis para adoção. A ONG fornece informações de hábitos e comportamentos desse animal no cadastro dele, então ele vai muito além de apenas registro de características físicas. E por outro lado, a gente tem os possíveis adotantes, as pessoas interessadas em adoção, que para usar o aplicativo também precisam preencher informações sobre seu estilo de vida, hábitos, pessoas que vivem dentro do seu lar, né? Algumas informações que vão ajudar nesse momento de dar o match, porque o que a gente diz é que o nosso aplicativo ele é uma espécie de um Tinder, né, para os animais, pensando nesse momento da adoção. Roberta Paiva lembra que adotar um animal, além de oferecer uma nova oportunidade de vida para ele, traz inúmeros benefícios para os tutores. A gerente de marketing diz que diversas pesquisas já comprovaram
que a interação com os bichinhos é capaz de reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol e até diminuir o estresse e a ansiedade, entre outros benefícios. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h53. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta última quarta-feira a Operação Rodovida, que busca reduzir acidentes e aumentar a segurança nas rodovias durante as festas de final de ano e o Carnaval. A operação ocorre em todo o país, um dos períodos mais movimentados nas estradas. A primeira fase, chamada Operação Natal, ocorre de 20 a 25 de dezembro. As ações priorizam a fiscalização de ultrapassagens indevidas que podem gerar multas de até R$ 2.934, suspensão da habilitação e risco elevado de acidentes graves como colisões frontais. De janeiro a novembro, a PRF registrou 272.955 infrações por ultrapassagens indevidas, número próximo ao mesmo do mesmo período do ano passado. Em 2024, essas infrações causaram 1.557 acidentes, com 2.287 feridos e 363 óbitos. Houve também um aumento nas colisões frontais, com 4.391 casos em 2024, contra 4.206 no ano passado. Nos primeiros 18 dias de dezembro, a PRF já registrou 174 acidentes nas rodovias federais em Goiás, resultando em 137 feridos e 15 mortes. A PRF alerta que os principais fatores para os acidentes mais graves estão ligados a comportamentos imprudentes como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, não utilização do cinto de segurança e dispositivos infantis, além do uso do celular ao volante. Outro agravante é a intensificação das chuvas comuns nessa época do ano, que tornam as estradas ainda mais perigosas. A Prefeitura de Goiânia está em atraso com repasse da verba federal destinada ao custeio de sessões de hemodiálise na capital, que pode comprometer o tratamento de pacientes renais crônicos atendidos pelo Sistema Único de Saúde. A informação é da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, que representa clínicas de diálise em todo o país. Segundo a instituição, o último repasse foi feito pelo Ministério da Saúde ao município no final do mês de novembro e até agora não foi transferido para as clínicas conveniadas. Em 27 de novembro, o Ministério da Saúde repassou R$3 milhões de recursos ao município referente aos serviços prestados em outubro deste ano. Conforme determina a legislação, o montante deveria ter sido transferido para as clínicas conveniadas em até 5 dias úteis, ou seja, até o dia 2 de dezembro. E segundo a instituição, o último repasse foi feito pelo Ministério da Saúde ao município em 27 de novembro e até agora as clínicas não viram a cor desse dinheiro repassado. 7h56, Universidade Estadual de Goiás, a UEG, realiza a formatura da sua primeira turma de medicina. Vamos saber agora dessa matéria com Marcelo Tavares. A Universidade Estadual de Goiás realizou a solenidade de colação de grau de sua primeira turma de medicina em cerimônia no auditório da Unidade Universitária de Itumbiara. O evento marcou a conclusão da jornada acadêmica de 10 estudantes, celebrando um marco para a instituição e para o estado de Goiás. A cerimônia reuniu autoridades locais e estaduais, familiares, docentes e professores homenageados. Lançado em 2017, o curso de medicina da UEG foi criado com o objetivo de atender a demanda por profissionais de saúde no estado. A primeira turma iniciou suas atividades em 2019, mas o curso teve seu vestibular temporariamente suspenso em 2020 por decisão do Conselho Universitário, que teve como objetivo promover melhorias e atender aos padrões de ensino esperados. A retomada do vestibular em 2024 marcou o resultado de uma reestruturação iniciada na gestão do reitor Antônio Cruvinel em 2021. As ações incluíram a contratação de novos docentes e técnicos, a reforma e ampliação de laboratórios, a aquisição de equipamentos especializados, além do fortalecimento de parcerias com o SUS e redes hospitalares. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias.
7h58 e a Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta sexta-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, do ano que vem. A votação ocorreu em sessão extraordinária e definiu as receitas e despesas para o primeiro ano da gestão de Sandro Mabel. A LOA também estabeleceu um novo limite de 50% na abertura de créditos adicionais de natureza suplementar sobre a despesa total fixa. De acordo com a LOA do ano que vem, o orçamento da capital foi estimado em 10,6 bilhões de reais. Deste total, o orçamento fiscal prevê aproximadamente 6,8 bilhões, enquanto que o orçamento da Seguridade Social chega a 3,8 bilhões. A expectativa da Secretaria de Finanças de Goiânia é que o município arrecade mais de 4 bilhões em impostos. É importante destacar que o polêmico empréstimo de 700 milhões também está previsto na receita do município para o próximo ano. Quanto às despesas, o maior gasto é de 5,2 bilhões com pessoal e encargos sociais. 7h59, Natal do Bem, que é a maior festa natalina gratuita do Brasil, recebe 1 milhão de visitantes em 34 dias. Vamos saber dos detalhes com a Leandra Matos. A Universidade Estadual de Goiás realizou a solenidade de colação de grau de sua primeira turma de medicina em cerimônia no auditório da Unidade Universitária de Itumbiara. O evento marcou a conclusão da jornada acadêmica de 10 estudantes, celebrando um marco para a instituição e para o estado de Goiás. A cerimônia Pontualmente, 8 horas, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Verde Vale. Agradecendo a você pela sua participação e audiência conosco. E lembrando que hoje a Pastoral da Moradia está construindo a sua casa de número 242. Essa edificação começou às 7 horas da manhã, na rua BV 11, quadra 17, lote 19, no setor Buena Vista. A família agraciada é da senhora Juliette Santos Nogueira e seus filhos. Se você quer colaborar com essa ação da Pastoral da Moradia, você pode procurar aí os membros da Pastoral no local da construção. Quer seja aí com a doação da sua mão de obra, com a doação de materiais para a edificação dessa casa, todas as ajudas serão muito bem-vindas. Tenham todos um ótimo sábado, um excelente domingo, um ótimo final de semana para você e para sua família. Jornal Verde Vale volta na segunda-feira, no seu horário habitual, ou seja, a partir das 6:30 da manhã. Jornal Verde Vale.